Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui reunidas pelo 39º Letra de Mulher. Não sei quantas edições já fizemos de forma virtual. Sempre agradecendo ao Café Babette. Quando era possível, nós fazíamos um encontro presencial lá e espero que em breve a gente consiga retomar os encontros presenciais quando todas estiverem vacinadas. Enquanto isso, vamos usando as salas virtuais. Neste momento do Coletivo Marianas, que é o que conduz, né, os encontros Letra de Mulher, nós trazemos duas autoras hoje, a Aracila Biak e a Jaqueline Baltazar, porque ambas já tiveram seus livros impressos pelo selo do Coletivo Marianas, que é uma ação para publicação de livros com autoria de mulheres, e agora esses dois livros foram revertidos em um formato digital, um formato e-book, justamente por causa de todo esse contexto, para darmos acesso, né, a essa escrita, para que alcancemos outros leitores, e está sendo bem bacana. Então, essas duas autoras, a Araci e a Jaqueline, elas vão contar sobre o conteúdo do livro que gerou, né, o que aconteceu, que elas criaram esses livros, e qual que é a experiência dela de transmigrar esse conteúdo impresso para o conteúdo digital. Vou começar aqui por ordem alfabética com a Araci. Eu tenho em mãos aqui dois livros impressos da Araci. Esse livro aqui, que é bem antigo, né? A Ara depois ela pode falar também. O livro se chama Frutos do Céu e Frutos da Terra, porque a Araci é indigenista, antropóloga, ela vai se apresentar e pode falar melhor para vocês. E o livro publicado pelo coletivo Marianas, que é o Impermanências, que é a estrela hoje do dia. Da Jaqueline, eu tenho aqui, a Jaqueline participa, né? Ela trabalha no Hospital de Clínicas, trabalha como tutora, já escreveu várias coisas sobre o Paulo Freire, que ela também vai contar para a gente. Tem vários artigos publicados dentro dessa questão da área de educação, e o livro dela com o Coletivo Marianas é o Sobre Sonhos, Encontros e Desencontros. Os livros são coloridinhos, porque, como vocês sabem, a nossa identidade visual dos livros impressos eram sempre as mesmas, com o nosso cavalinho mariano, como nós chamamos, e cada um escolhia uma cor, a água e a terra. Então, queridas autoras, fiquem à vontade para falar sobre seus trabalhos. Vou chamar primeiro a Araci, depois a Jaqueline fala, e vocês podem utilizar ali o chat para fazer perguntas, independente do conteúdo do livro, qualquer pergunta para as autoras, para que elas conversem e esclareçam alguma dúvida que vocês tenham ou qualquer outro assunto que seja viável. Em um segundo momento, elas lerão poemas ou textos dos livros, né, de ambos os livros, e sejam todos muito bem-vindas. Lembrando que, quando alguém estiver falando, é só desativar ali o áudio para que a gente consiga gravar de uma forma bem bacana. Muito obrigada. Ara, se apresenta e conta para a gente o que é impermanências, por favor. Eu sempre perco o microfone ou a câmera, tá? Isso não é... Quem já assistiu outras lives comigo sabe disso. Eu estou empolgada falando, daqui a pouco eu apago tudo. Então, Impermanências é uma criação muito... eu não sei, muito peculiar, assim, sabe? Muito diferente do outro livro que você mostrou, que é Frutos do Céu e Frutos da Terra, né? Impermanências, ele nasceu sem saber que ele ia nascer, entendeu? Foi a Mako, a maravilhosa Mako Maria Lorenzi, que me, né, instigou a publicar. Eu jamais imaginei que eu ia publicar alguma coisa. Escrever, sempre escrevi, mas nunca pensei de publicar num livro como poesia, como poema, como prosa, como crônica, nada assim, nesse sentido, né? Eu não consigo, eu não conseguia pensar nisso. Aí agora, então assim, eu escrevi, até foi ela que fez uma filtragem, assim, né? Ela e a Andréa, certamente, porque
assim, eu mandei um monte de poesias e de coisas, até a Marco falou, nossa, aqui tem 2 livros, Adaci. Tá bom, então escolha o que você acha. Não, vamos pegar esse primeiro arquivo aqui, e pegou o arquivo e fizemos. Aí eu digo, mas que eu posso pensar disso? Porque são poesias que, inclusive, eu tenho, e poemas e escritos, haikai e tal, que eu tenho insistido em marcar o local onde foi feita e a data. E isso aí é uma coisa que é meio fora dos padrões, né? Porque até me foi falado agora esses dias que a poesia é atemporal. Aí, né? Mas eu não sei, é essa coisa assim. E aí eu digo, por que isso? Porque um dia eu estou aqui, outro dia estou lá, outro dia estou não sei onde. E aí eu não escrevo pensando em alguma coisa específica. Vem do coração e eu bate forte, 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 e eu tenho que escrever. Então é meio por aí. Nesse livro agora, né, do e-book, também eu nem imaginava que ia fazer e-book. Daí lá pela Santa, no grupo das Marianas, e a Elciana, vamos diagramar, eu diagramo. Tal. Digo, então tá. Ela é a segunda vez que ela diagrama meu livro. E eu tinha que escrever uma dedicatória. E eu agora escrevi uma dedicatória que é, assim, por causa do momento que a gente está passando, sabe? Eu dediquei a todas as pessoas que hoje vivem com integridade e inteireza esses tempos de pandemia planetária. Então, eu dedico a esse pessoal esse e-book, porque ele, sendo na forma de e-book, ele vai transpor essa barreira física, né, do livro. Por exemplo, agora tem várias pessoas pedindo o físico também, mas eu não tenho mais, está esgotado, tenho que mandar reeditar, né? Faz tempo já. E eu agradeço imensamente a Elciana, porque daí nesse momento, e a Marco lá no físico, e a Elciana, mesmo tendo feito a diagramação, e nesse momento ela foi fundamental para me impulsionar, me fazer esse livro aqui. E eu escrevi assim, agradeço por esta obra, as Marianas todas, humanas, mais que jogo de palavras. Marianas humanas, mais que jogo de palavras. Entende? Porque eu considero um grupo muito humano. E isso é, hoje, fundamental nesse momento que a gente está passando. Né? Em especial a Elciana, por me inspirar a lançar. E se lançar, a diagramar. Mais impermanências. Né? Então, assim, na minha introdução, e que em algum momento saiu como uma sinopse, né? Que eu acho que foi até o selo de Amazon que colocou, foi também muito observado pelas pessoas, e eu acho que daí eu gostaria de colocar aqui o que significa para mim impermanência. Toda impermanência, ela vive na eminente irreverência, no sair do que está dado, no não encaixar-se, nem encaixar nada, tudo ao devir. E a ele, a resiliência de manter um pé no chão e um pé no sonho. Faz tempo que eu penso isso, né? O fruto do céu, o fruto da terra, tem um artigo escrito, um pé no sonho, um pé na realidade, essas coisas. Na impermanência dos dias, da vida, muito além de viver, conviver lugares por tempos diversos, é o viver aqui, agora, entrelaçado ao cosmos multidimensional que nos habita. Pois que impermanecer é o que permanece, e que o amor seja o fio condutor. Impermanecer é tocar o céu com as asas e manter os pés na terra. Eu opto pela impermanência nos padrões, nas caixinhas, nas casinhas, nos quadrados, nos é assim, é assado. Parece que as classificações aristotélicas estão cada vez com menor possibilidade de existência. E nós já sabemos que há vida, até nas pedras, que não se imaginava, não é? As cobras escutam, mesmo que sem esse aparelho auditivo que nós temos, né? Que é igual ao nosso, não tem um aparelho auditivo igual ao nosso. E daí pareciam poesias, palavras voavam assim que as letras se juntavam. E com certeza a arte nos salvará.
Gratidão. Muito legal, né, Araci? Explicou bravamente o que são essas impermanências, né? E a impermanência também do conteúdo do texto, que antes era impresso. Vamos fazer de novo, né? E lembrando aqui a todos que chegaram ou que vão assistir esses áudios, no chat ali estão os links para aquisição dos e-books, caso, né? Porque as edições estão esgotadas. E no site do coletivomarianas.com, na abinha dos e-books, é só clicar lá que direciona para que vocês leiam os e-books tanto da Araci quanto da Jaqueline agora, que vai nos contar um pouquinho sobre o que é o livro dela. Conta para nós, Jaqueline, sobre sonhos, encontros e desencontros. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento especial, inicialmente, também, como a Ara falou, do primeiro livro físico, né, que teve bastante incentivo da Andréia, e se não fosse o apoio dessas pessoas que nos empurram, a gente às vezes deixa tudo na gaveta, né? Aquela coisa arada. E tem uma história interessante por trás desse livro, que eu tinha um computador antigo, e tudo que eu escrevia ficava lá. E quando eu fiz a mudança para cá, para onde eu estou morando hoje, eu salvei tudo dentro dos disquetes, uma bolsinha com vários disquetes, mesmo o computador eu perdi, só que eu descobri que a bolsinha com os disquetes provavelmente ou ficou no carro da mudança, ou se perdeu por algum lugar, porque eu tive o cuidado de salvar tudo que eu tinha, mas exatamente os disquetes que eram, na época, o que eu copiava e guardava tudo, eu perdi. E aí, quando eu fui convidada para fazer o livro, eu me vi numa situação difícil, porque eu tinha um prazo, e eu achava que eu tinha todos aqueles arquivos, né? Fui procurar, falei, não, é só eu juntar lá, tem bastante coisa. E quando eu fui abrir o computador, não tinha nada. E eu estava passando por um processo muito interessante de revisão da minha vida, né? Tinha separado, não tinha feito o divórcio ainda, estava recente. Aliás, tinha recém feito o divórcio, mas já era separada há 15 anos. E aí eu tinha acabado de fazer o mestrado. E é uma coisa que eu tinha posto na minha cabeça durante o mestrado, porque todos os meus cursos de graduação, especialização, eu saía com o sobrenome de casada, porque em algum momento na minha vida eu achei que era romântico você tirar teu sobrenome e pôr o nome do marido. Era lindo. Naquele tempo, aos 21 anos de idade, você achava que isso era maravilhoso. Aí eu separei, fiz graduação, fiz a segunda graduação, fiz a especialização. Quando eu fui para o mestrado, eu falei assim, poxa vida, eu não posso continuar mantendo esse sobrenome, porque ele nunca me apoiou nem na primeira graduação. Eu fiz todos os meus cursos com o sobrenome dele, dando de prêmio para ele todo o meu trabalho, né? Eu falei, não, no mestrado eu não vou fazer isso. E era muito interessante, porque durante o mestrado, quase perto já da defesa, a secretária brincava comigo, ela falava assim, cadê a tua identidade nova? E o departamento da polícia que fazia as identidades tinha entrado em greve, eu já tinha entrado com o processo, o pedido, e estava demorando. E aí ela dizia, olha, ela me ameaçava, vou fazer o edital com o nome de casado. Eu falei, não faça, não faça, não faça. E aí, assim, nesse processo, eu passei a também fazer uma catarse da minha história de vida, e foi o que me motivou daí a escrever o livro. Porque aí eu fui fazer uma revisão, e aí por isso o título do livro é Sonhos, Encontros e Desencontros, porque ele trata um pouco dos sonhos de menina, de criança, de adolescente, que imagina um futuro, um príncipe encantado, que era assim que nos ensinavam quando nós éramos crianças. Hoje, essa ideia não entra mais nem na minha cabeça e nem na cabeça das nossas meninas, né? Hoje em dia, nós somos mais, assim, a favor dos personagens que são antagonistas,
porque são as mais inteligentes, porque são as que pensam, porque são as que realmente raciocinam. Mas naquele tempo que você é menininha, o que teus pais te ensinam é que você tem que ter um príncipe. E aí o livro vai aumentando no sentido de que você chega na adolescência e fica jovem, e aí você começa a ter os seus encontros, conhece os primeiros amores, conhece as outras pessoas, e aí você vai percebendo coisas boas e coisas ruins nesses encontros, mas em geral você tem novos relacionamentos. E, por fim, ele termina com desencontros, mas, assim, no finalzinho mesmo do desencontros, ele já aponta para um próximo livro, que ainda está em construção, que são de reencontros. Mas esses reencontros não necessariamente são os reencontros com as mesmas pessoas. São reencontros com histórias, com situações, são reedição de vida, né? Você, por exemplo, há uma situação ali da infância, porque eu fui separada da minha mãe muito cedo, muito pequena, com 5 anos de idade, e aí, no futuro reencontro é você fazer uma imagem diferenciada hoje, né? Porque hoje eu já trabalhei essa perda da minha mãe de uma forma diferente. Porque no modo como eu fui criada para ter ódio dela. Porque ela me abandonou, porque ela... Então, aquela questão de que a família não colaborou muito nesse sentido. Porque eu fui criada pela família do meu pai. E aí hoje, eu, mãe, adulta, mulher, separada, vejo muito mais semelhanças em mim com a minha mãe, que eu não tive, então, essa questão do reencontro. Então, assim, o processo de elaboração desse livro, e ele foi tão profundo, porque ele ficou pronto, ele foi feito em 20 dias. Eu levei 20 dias para escrever, e depois que ficou tudo pronto, depois que foi encaminhado para diagramação, que depois que já estava todo revisado, eu tive uma crise bem grave, porque eu mexi em coisas que estavam muito internas no meu interior, e aí precisei ir para a psicologia, depois precisei fazer um tratamento por um tempo psiquiátrico, inclusive, porque em 20 dias eu posso dizer que eu cavoquei uma vida de mais de 40 anos. Então, eu lembro que nos primeiros encontros com a psicóloga, por muito tempo eu só chorava. E também foi interessante porque eu descobri que tinha coisas que eu já deveria ter falado há muito tempo, e daí eu consegui pôr para fora com aquela psicóloga coisas que eu nunca tinha posto, e que, então eu digo que foi um processo de cura também. Né? Então, quando saiu agora a versão, eu queria agradecer também a Andréia, a Maco e a Elciana, porque eu estava no hospital internada com a Covid, não sabia de nada, até que um dia alguém me falou, olha, nós vamos publicar aí o seu livro, né, o e-book. E aquilo ali também me ajudou na minha recuperação, porque eu fiquei 30 dias em casa, me recuperando, foi um processo lento, mas um processo bastante reflexivo, né, para melhorar. Então, eu quero agradecer bastante, porque esse apoio que vocês me deram foi uma forma também de eu me reencontrar, porque a gente está na pandemia, não vê ninguém, não conversa com ninguém. Eu estou indo trabalhar no hospital, mas é aquela coisa, eu só vou para o hospital e volto, eu não faço nada fora de casa. Compra, tudo é online, justamente para a gente não se colocar em risco e não colocar a família da gente em risco, né? Então, eu quero agradecer bastante, porque na segunda versão, então, já online, foi outro processo de cura, de mostrar carinho, gratidão, que a gente recebe dos amigos, né? E eu fiquei bastante feliz com esse convite. E também achei bastante ousado, porque, por mais que a Andréia falou que eu sou aí já bastante
Já estou bem no Meet, mas olha, tem horas... Ontem eu estava numa reunião no Meet, você acredita que apagou tudo? Às vezes o computador não colabora. Então a gente fala, poxa vida. E a sorte que eu estava também com o celular, né? Então, sair do computador direto para o celular e a gente vai aprendendo as novas habilidades por necessidade. E isso é bom. É bacana, né? Porque você vê tanto o livro da Jaqueline quanto da Ara, né? Existem poemas, existem outros tipos de textos carregados de poesia, e são trajetórias, né, de duas mulheres que têm muito ali a nos dizer. Então, não é só uma construção de um texto, tem toda uma história por trás desses livros. A andarilha, né? As duas são andarilhas. A Jaqueline andando pelo seu passado e nos contando como era a sua visão, a Ara com todas aquelas forças elementais, fazendo com que a gente realmente viaje através dos elementos, e é por isso que eu acho que é impermanência, e coincidentemente as duas lançaram a versão digital dos seus livros impressos na mesma época, mas eu acredito que eles são irmãozinhos, assim, né? Tem, logicamente, aí a Mako costurando todas essas coisas, e o coletivo, mas nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então, impermanências e sobre sonhos, encontros e desencontros, eles se interligam por causa de toda essa vivência que vocês trazem nos livros. Eu sei que às vezes me pedem, qual livro das Marianas eu leio? Eu sei exatamente para quem indicar, e normalmente eu indico o livro da Jaqueline e o livro da Araci junto, para que eles sejam lidos. E melhor ainda, claro que existe uma certa dificuldade para você conseguir acessar o conteúdo do e-book, porque tem toda essa parafernália do digital, mas você ensinando ali as pessoas, essa palavra tem um longo alcance e a gente tem bastante leitores. E essas vivências de vocês, elas são extremamente necessárias para outras pessoas. Porque às vezes a gente acha, mas isso não é poesia, quer dizer, isso não é um poema, isso não é isso. Mas ambos os livros, eles são carregados dessa magia que é da trilha de vocês, né? Então, como você disse já, que esse livro, ele te despertou muitas coisas que você já vivia. A Ara, ela é um cronômetro ali que para ela o tempo e o local é extremamente importante, porque tem toda aquela ligação com a terra. Então, mas agora vocês colocaram para fora, batizaram, e eu tô louca para ver o que vem depois. Agora já tem impresso, já tem digital, e logo que venham outras andanças, né? Que as feridas que vocês, as feridas ou as, sei lá como que a gente chama, todas essas vivências, elas já estão batizadas ali no livro, né? Então é um processo bem interessante. E já que a dona Mako está aqui, e pediu para fazer uma pergunta para as autoras, eu vou passar essa fase para que alguém, né, aí que esteja nos assistindo, converse com as autoras e faça alguma pergunta, porque nós estivemos sempre muito interligadas com a construção desse livro, né? Nós crescemos juntos, passamos por muitas coisas, por dificuldades do mercado editorial e de todas essas coisas, então não tem como uma não falar no meio da live da outra, porque todas nós que aqui estamos participamos um pouquinho dessas construções que viraram livros, né? E agora e-books. Mako, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Andréia. Na verdade, eu pedi para falar porque eu não podia ficar quieta, né? Eu tenho algumas coisas a dizer, primeiro a respeito da minha irmã, assim. Hoje de manhã eu fui procurar o livro dela, porque eu queria ler um poema do livro. Aí eu me lembrei que o Impermanências, de Tão Impermanente, ele tinha viajado e ele está paradinho lá, tá posando na casa da Luciana por uns dias, né, Cissa? Pois é, eu precisei dele para poder diagramar o e-book, porque o meu Araci ainda não me mandou. Nessas andanças todas dela, ainda não me entregou. Está com dedicatória para a Elciana desde o dia do lançamento, porque e até hoje não foi para casa da Elciana, e é um dos livros que se salvou, porque está com a dedicatória para a Elciana. Olha. Ela teve que pedir o meu, tá vendo? Bem, a Araci, para quem não sabe, para quem ainda não contei essa história, ela faz parte
importantíssima de um determinado carnaval em que a minha vida virou do avesso. A minha vida mudou completamente. Eu já tinha tido outros turning points, mas como aquele lá no Rio das Pedras, nunca aconteceu nada parecido. Eu sou uma pessoa altamente urbana, né? Eu tenho medo de galinha, todo mundo sabe disso, é um horror, eu sei, André, que é um horror, mas eu tenho medo de galinha, tá? Eu tenho pavor de ficar sozinha no mato, etc. E neste final de semana, nós fomos para uma jornada de reiki, né? E eu estava imaginando que a gente ia lá, ficar fazendo reiki uns nos outros, aquela coisa e tal. Daqui a pouco me aparece uma xamã, né? E ela estava vindo, naquele momento, do Chile, ou do Canadá, não sei onde ela tinha ido fazer o 13º dia da busca da visão, aquela coisa xamânica de raiz, assim, né? Eu olhei para a cara daquela menina e falei, caramba, e agora? Como é que eu fujo daqui? Porque não tinha como, né? Você tinha ido de van para lá e você não ia sair de lá a não ser a pé. Quer dizer, não tinha salvação. E aí, naquele momento, eu já conhecia a Aracy da dança circular, já conhecia as outras pessoas, eu fui ficando um pouquinho mais à vontade. Mas aí nós passamos por várias provas, assim, tipo, tomar banho na água congelada, passar a noite no mato sozinha, né? E enquanto, não, vocês não podem imaginar o que foi aquilo. De maravilhoso, de assustador, de incrível, né? E enquanto eu penava, esta pessoa, dona Aracy Maria Labiac, se divertia terrivelmente. Ela achou um lugar para dormir em cima de uma pedra, e daí disse que tinha uma cobra e uma aranha, e que ela ficou conversando com a cobra e com a aranha, e eu dizia, meu pai do céu, Aracy, sai de perto dessas coisas. Eu dizia, mas elas são minhas amigas, eu andava descalça por lá. E eu dizia, gente, quando eu crescer eu quero ser essa moça. Quando eu crescer eu quero ser Aracy. Eu acho que eu vou ter que viver noutra vida, porque nessa não vai ser permitido tanta liberdade, tanto amor pela natureza e pelas outras pessoas. Depois disso foram anos, eu sei lá quantos anos isso, Ará, acho que mais de 15, de círculos femininos, de rodas de petanguá, de dança circular, de conselhos, de conversas e de presença. Sabe, presença? Quando uma pessoa nem está ali perto de você, às vezes era lá no Acre que ela estava, ela me mandava uma mensagem, oi, tudo bem? E ela estava ali. E eu passei por um monte de perrengue nesse tempo, ela também, né? Quando vocês me conheceram, eu estava passando por um perrengue brabo, e a Aracy foi uma das pessoas que me deu muito conselho, além da Andréia dizendo para mim, larga a mão, para com isso, que besteira, e etc. Né? Então, assim, Impermanências é um testemunho para mim dessa pessoa, sabe? Dessa Aracy Labiac que eu amo e que eu admiro. Esses dias, estava vendo aquele programa do Fábio Porchat e ele pergunta assim, quem no Brasil você tem orgulho de como é? Quem faz você ter orgulho de ser brasileiro? Tem algumas pessoas assim mais famosas, mas eu sou capaz de dizer para vocês que hoje eu estou aqui com 3 pessoas que me fazem ter orgulho de ser brasileira. A Aracy, a Andréia e a Ilciana. E a Jaque também, tá? E agora eu vou falar de você, dona Jaqueline, que quando eu conheci era muito Capricórnia. Ela era a Capricórnia. Ela era toda séria, toda contida, toda querendo organizar a nossa bagunça, o nosso caos incrível. Não era? E ao mesmo tempo ela fazia isso com cuidado, sabe? Com alegria e com amor por nós. E eu que sou a mãe da bagunça, né? Muitas vezes eu dizia, não, eu vou fazer isso só para agradar a Jaque, só para a Jaque ficar sossegada.
porque foi mais ou menos na época que a gente estava organizando, né, a coleção do lado dela e tal. Então, essa é um testemunho assim, da nossa convivência, do nosso carinho, da enorme admiração que eu tenho por vocês. Separei ali 2 poemas que, de repente, eu leio mais tarde para não tomar o tempo de outras pessoas, mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de ver vocês entrando para a era digital, bem chique, tá? Que eu ainda fico lendo e cheirando os livros de vocês. Eu tive que pegar o texto da Arana na Antologia das Marianas, porque o Impermanências Impermanente tinha ido passear, mas o Sobre Sonhos está aqui. Tá? E ele fica muito próximo de mim, eu já li e reli várias vezes. Então, quando eu pensei, vou ler alguma coisa, eu já sabia exatamente o que eu queria. Como é bom ter vocês. Como é bom estar perto de vocês. E quanta saudade que eu sinto. Beijo, meninas. Obrigada. Beijo grande, muita gratidão, Marco. Claro que esse depoimento, né, ele tanto está embrenhado aí nas linhas de impermanências, quanto na convivência que a gente tem com a Jaqueline, esses 2 livros agora digitais, né, que eu queria perguntar para as autoras, assim, a Jaqueline já contou que o conteúdo é praticamente o mesmo, mas no meio digital ele acaba se tornando diferente o livro. Vocês curtiram essa experiência, gente, de ter, assim, as suas palavras voando por a gente que vocês nem imaginam? Como que vocês veem essa mudança, né? Porque a gente tem que se adaptar, né? A Aracy Impermanente, a Jaqueline, Sonhos, Encontros e Desencontros. Inclusive, quero deixar aqui um agradecimento para a Adriana, né? A capa da Aracy ficou maravilhosa, que é a Aracy ali, ficou linda. A capa da Jaqueline foi por ter um poema dentro do livro chamado Espelho, que eu amo aquele poema, e ninguém vai ler, porque se sobrar um tempo para ler, eu que vou ler. Ai. Tá? É meu aquele poema, porque expressa realmente as capas dos livros agora no meio digital, eles estão diferentes. Quando nós tínhamos o impresso, era uma outra questão. No digital podemos ousar. Então, também fazendo esse intercâmbio de outras artistas que estão fazendo as capas, né? Então, da Jaqueline tinha que ser um espelho, não tinha como não ser um espelho. Da Ara tinha que ser ela com aquela ritualística que você explica o nome para a gente tudo certinho. Ficou muito bacana, tá lindo o livro de vocês. Então, sei lá, falem um pouquinho do e-book, daí vocês já podem ler alguma coisa, caso não queiram falar sobre isso, para a gente passar para a segunda etapa, que é mostrar para as pessoas o que é o livro de vocês. A Elciana quer falar antes. Pode falar, Elciana. Passa a palavra. Tá, só vou falar, não vou mostrar minha carinha, não, tá? Primeiramente, gostaria, sim, de agradecer tanto a Aracy quanto a Jaque por terem me dado a oportunidade de, novamente, né, trabalhar no material delas, na escrita delas. O da Jaque eu acompanhei no primeiro processo do impresso, porque eu trabalhava junto com a Andréia, né? A gente organizou juntas a diagramação e impressão, tudo. Mas é interessante quando você começa a fazer o preparo do livro para o meio digital. Você acaba lendo tudo de novo, você tem um outro olhar naquilo que você já tinha lido antes. E o da Jaqueline, principalmente, eu fiz toda a revisão novamente. Então, eu fui lendo com cuidado e fui organizando. E daí fui buscando um jeito de separar que combinasse com a capa que a Andréia tinha preparado. E assim, também gosto de dedicar um carinho, né, na hora que eu estou diagramando o livro, para deixar ele especial, para depois a gente soltar ele para as pessoas lerem. O da Aracy, a segunda vez que eu pude ter contato, né, com a escrita dela, na diagramação, preparei, como eu disse para ela, ele ficou diferente do livro impresso. Eu preparei ele de uma outra forma, eu organizei ele de uma outra forma, a gente colocou mais coisas, né? Eu, assim, sou suspeita por falar, mas gostei muito do resultado final do teu livro, Aracy, ficou lindo.
tá? E espero que quem já tenha tido a oportunidade de olhar também tenha gostado. E meu obrigado por ter tido essa oportunidade. Obrigada, Andréia, por ter me dado essa função também dentro do coletivo. Estou adorando. E daqui a pouco teremos outros. Beijo, gente. Ai, obrigada também, Luciana. Eu também gostei muito dessa nova versão. Muita gratidão. Eu achei bastante interessante que o cuidado que a Oceana teve em observar que algumas coisas que são no físico não iam ficar legais se usasse do mesmo jeito no digital. Então, ela teve esse cuidado e realmente, na versão digital, algumas coisas ficaram muito mais interessantes no modo como ela colocou. Então, assim, não é só fazer um trabalho por fazer, ela tem esse carinho, essa dedicação de deixar da melhor forma possível e a gente tem aquela segurança de que está sendo feito por alguém que faz com amor. Então, eu quero novamente agradecer, porque ela sempre passou para a gente, né, como que está ficando, a gente sempre teve a oportunidade de estar vendo junto. Então, eu acho que ficou muito bonito também a versão digital. Que bom que vocês, né, é uma linguagem totalmente diferente, mas são as palavras de vocês ali, né? E as pessoas, elas têm que ler as palavras de vocês. Então, tem nós passamos por muitas dificuldades para aprendermos a criarmos os livros, para não dependermos de ninguém. Tem toda aquela história que vocês acompanharam, e eu sempre gosto de falar em todos os momentos que a construção de um livro é o autor que escreve o texto, mas ele tem várias mãos, né? E essa sincronicidade das pessoas que trabalham para tornar um livro possível é que faz ele acontecer. Tanto que a capista cuida da capa, o autor cuida do conteúdo, né? Então, sempre alguém vai cuidar de algum detalhezinho, e um livro, ele é uma casa de muitas mãos, né? E fica toda aquela reunião de todas as pessoas que veem um livro, é o meu livro. Não é o meu livro. Os livros que nós temos não é meu livro, é o nosso livro. Nós somos responsáveis ali pelo que a gente escreve, mas nós temos que acatar, né, a interferência e a leitura de outras pessoas. A Oceana está fazendo um trabalho bem legal agora, migrando, é difícil, a gente sabe, eu não quero ler e-book, eu não quero fazer isso, mas, gente, vocês não sabem o quanto as pessoas que estão familiarizadas com isso, elas procuram e-books, elas não vão mais comprar livro, não são como a gente, assim, que tem um monte de livro na estante. Então, as palavras, elas não podem ficar presas com a gente, vocês sabem disso, e é por isso que vocês lançaram os livros de vocês. Porque para alguém ela vai chegar, e essa vivência toda, né, a Daraci, que é antropóloga, indigenista, toda essa visão que ela tem é importante para a gente, porque nos dá uma outra abertura de vida. Quando eu leio algum texto da Araci no livro Impermanências, ela está respirando aquele texto, aquele momento que ela está passando, isso me desloca da minha zona de conforto e me leva para outra vivência, para outras importâncias, é extremamente importante. E mais do que nunca, as pessoas que estão acostumadas com o meio digital, elas precisam desse respiro. Então, a poesia, né, os estados poéticos ou as confissões que a gente coloca ali no nosso livro, elas são importantes para que tudo vire uma coisa só, né? Seja a cobrinha ali, que a Araci gosta de falar da cobrinha, que ela morda ali o seu próprio rabo e seja um ciclo infinito. Então, a Jaque gostou, né, pela construção do digital, e você, Ara, você gostou de ter nesse formato digital, seu livro, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu gostei muito. Achei bem interessante. É isso que você fala, eu acho que assim, por exemplo, tem pessoas que têm o livro físico, mas elas fizeram questão de comprar também agora na Amazon esse digital, sabe? Porque daí você amplia o rastro dele, né? E eu acho que daí isso aí é muito legal. É uma experiência bem interessante. Eu fui meio
no impulso, assim, né, lá do grupo e tal, mas eu agradeço muito por ter embarcado nessa história. Assim, nesse tempo de pandemia, tenho participado de muitas lives, muitas reuniões, muita coisa, e até estou participando e tendo muito menos tempo do que antes, né, mas nesse antes recente. E porque agora parece que a gente se conectou com muito mais gente, com muito mais lugares e tudo isso. Então, vejo que é o caminho, é um dos caminhos. Acho que a gente não vai poder perder o sentido do físico, da matéria. É aquela história que sempre coloco, do céu e da terra e tal. Se você não conseguir harmonizar esses dois lados, é muito difícil de viver daí aqui, porque a nossa missão aqui não é nem só terra e nem só céu, né? Porque às vezes tem pessoas que pensam que estou fora de toda a realidade daqui, sou espiritualizado, não tem nada a ver isso. Mas assim, conjugar essas duas coisas. Uma coisa é quando você falava, e a Elciana também, vejo assim, eu sempre penso e sempre sei que é muito difícil da gente traduzir uma poesia, sabe? De uma língua para outra é super complicado, porque na poesia, no poema, naquilo que a gente escreve que vem do coração, traz uma emoção que às vezes a outra língua, né, não consegue traduzir, compor, conter ou expressar, né? E, então é super complexo, eu vejo assim, sabe? De tradução de poesia, acho muito difícil. Mas vejo que tem gente fazendo, e vamos lá, né? Então, quando a Elciana se propõe a fazer esse trabalho de diagramação e de passar de um modo físico para um modo virtual, e com todos esses cuidados, como a Jaque colocou, como você colocou, e ler, e entender, e ver, e também o trabalho da Tosi, da Adri. Quando abrevia o nome, eu tenho dificuldade de lembrar o nome verdadeiro. Aí eu lembro o sobrenome. Meus alunos sempre falam, professora, você sabe meu sobrenome? O sobrenome eu gravo mais. Então, da Adriana, de traduzir numa capa, de traduzir numa conformatação, como foi o trabalho de Elciana, eu acho assim de uma sensibilidade muito grande, né? Eu não li a última versão desse livro, né? Eu não vi antes de ser lançado ou de ser mandado editar esse último livro. Quando eu fui ver com a Adriana a questão da capa, já tinha ido para a editora, né? Aí eu até fiquei chocada, assim, fiquei bem chocada. E aí a Elciana me manda tudo e tal. E daí ela insistia, você já viu? Você já viu? Eu digo, não adianta mais eu ver, porque agora já está feito. E eu confio em você. O que adianta eu ir ver se eu concordo, se eu não concordo? Como eu confio em você, eu sei que vai estar bom. Aí, mas claro, para chegar aqui hoje, eu dei uma olhada em todo ele, vi ele todo. Né? Porque daí eu tinha que estar sabendo o que eu estou falando. E eu só corroboro o que eu achei tão lindo aqueles títulos, a forma como ela colocou, dimensionou, redimensionou, ele ficou muito lindo, eu gostei muito. A foto que ela colocou na biografia, eu acho fantástico. Ela mesmo que escolheu lá no Face, achou uma foto minha. Tudo era para fazer ainda uma revisão geral e não foi feita e ficou muito bom. Eu gostei. Tá certo, eu acho que é isso. Eu acho que eu me perdi, Andréa, no que você me pediu. Não, falou, tá super bem. Que legal, né? Ter toda essa. Como eu disse, né? Eu refriso sempre, são várias mãos ali em cima da tua vivência. Parece que o livro vai se estendendo para outras dimensões, para outras pessoas, e ele vai criando asas, né? Então, é interessante isso, né? Você ou usar outras plataformas, ou usar outras coisas. A Jaqueline, que trabalha na área da educação, e pode fazer esse link aí para a gente complementar essa fala antes de vocês lerem uns poemas do livro aí. Jaque, o que a sua mãozinha está dizendo? Desde o início eu estava pensando sobre a questão do título da Aracy, que a questão da impermanência,
Você estava falando aí agora há pouco, você me colocou como uma freiriana, né? E eu estou estudando Freire, porque esse ano, em setembro, dia 19 de setembro, Freire faria 100 anos. Então, assim, eu estou participando de diversos coletivos e grupos de estudos e pesquisas sobre Paulo Freire. Então, assim, lives e mais lives sobre ele. E aí eu estava vendo no livro dele, Educação como Prática da Liberdade, que ele fala logo no início, assim, que o que nos faz perceber como humanos, que faz diferença, é a gente se perceber, primeiro, que nós somos infinitos, finitos e inacabados. E quando eu vejo essa questão do finitos e inacabado, me lembra a impermanência. E daí eu lembro também de um professor meu que nas aulas de antropologia, gente, não tinha como eu não viajar muito com ele, porque ele falava assim que a Lorence falou que eu sou bem capricórnio, né? E esse professor, ele conseguia me colocar como se fosse assim, mostrar pra gente que por mais que a gente tenha a vida totalmente organizadinha, tudo certinho, acordo no horário certinho, pego o mesmo ônibus, sempre vai ter alguma coisa na tua vida que vai bagunçar e que vai... Não adianta você querer ser organizado em tudo, porque sempre vai ter alguma coisinha ali que vai fazer com que você perceba que você não você não tem o controle sobre tua vida nem sobre tudo. Né? Então, assim, às vezes eu criticava muito meu pai de ser controlador, mas eu percebo isso, que eu tenho essa tendência a ser controladora das coisas que eu faço. E a gente não tem o controle de tudo. Igual você acabou de falar aí sobre o coletivo todo de fazer o livro. Você tem que delegar as coisas e confiar. Você não vai poder fazer tudo sozinha. E é tão mais bonito e amoroso você saber que você confia em pessoas assim, que a gente respira tranquilo. Porque para uma pessoa que tem a questão de ser controlador de tudo que faz, você não saber como vai ficar até o último momento, pode causar ansiedade. E eu não tive esse problema, eu não senti nenhum tipo de ansiedade. Então, assim, também um exercício, sabe, de você se sentir no mundo, mas não tendo essa questão de que achar que você vai dominar tudo sozinho. Né? E a gente depende um dos outros. E essa dependência tem o nosso lado bom disso. Né? A gente saber que nós temos os colegas, as pessoas com quem a gente pode contar, seja da família, seja dos nossos grupos de coletivos, isso é fundamental, porque, como a própria Lorence falou, nesse momento aí de pandemia, às vezes fica doente, às vezes não tem contato com outras pessoas, a gente sabe que tem com quem contar. Né? E a questão da impermanência aí é uma coisa que, para mim, significa muito, sabe? A gente se dá conta disso, que nós estamos aqui e nós estamos aqui para transformar a história, como diz o próprio Paulo Freire, né? O cidadão crítico precisa transformar o mundo, e esse é um compromisso de vida que eu tenho. E essa escrita agora indo no digital, a Andrea falou agora há pouco, nós temos a oportunidade de ir para mais lugares, ir para mais longe, e você ajudar a construir essa história e mudar essa história. Eu acho bastante interessante isso. E agora, né, já que a gente está falando tanto de sonhos, encontros, desencontros, impermanências, vocês podem ler algum texto que vocês escolheram aí do livro de vocês? Araci, por favor. Desse livro da Impermanências? Sim. Sim. Eu vou ler um
Eu preparei, na verdade, eu pensei em duas poesias, dois textos, mas eu vou ler um que a gente não colocou muito agora. E já que só queria te dizer, eu também sou muito fã do Paulo Freire, eu já trabalhei muito sobre a forma dele, né? E sem saber, eu trabalhava também com a perspectiva do Rubem Alves, que também acho muito legal. Já trabalhei com criança, tudo isso. Sempre dei aulas, trabalhei com crianças ou gente que não se encaixava em lugar nenhum. Então, muita coisa aqui no meu Impermanência tem essa coisa do não conseguir se encaixar, né? Mas, e trabalhei com Paulo Freire, inclusive lá na região amazônica, com os filhos dos seringueiros, na beira do rio. Foi um trabalho muito interessante, muito, muito, muito. A produção do material, a responsabilidade, aquilo que eu quero, eu vou fazer, sabe? É muito, muito interessante. Depois depois de pedagoga, né, e orientadora educacional, que eu acho que é desorientadora, na verdade, eu acabei virando antropóloga, indigenista, né, desde 78, assumi a vida indígena e assumi a vida mesmo, porque é uma forma de viver mesmo, né? Essa coisa da natureza já meio que nasceu comigo. Eu cresci em cima de árvores, cantando e tal. E aí, fazendo espaços meus de vida em cima das árvores, no meio da mata, nos córregos, nas cavernas, nas grutas. Isso já nasceu comigo. O Xóssi já andou, desde o meu nascimento, me carregando. Mas a questão indígena, entender uma outra sociedade, uma outra forma de ser e de viver e de se organizar, eu aprendi com eles. Isso eu fui vendo com eles. Aprendi assim, não, vivi, né? Agora, se eu conseguir aprender, eu tento colocar na minha vida, porque você só confirma que aprendeu na hora que você pratica, né? Que você vive mesmo aí. Então é isso, mas é uma vida de muito tempo e muito que eu amo muito, não vou largar nunca. Bom, ainda tenho tempo, André, para ler? Francine, como estamos de tempo? Dá para ler um pouquinho, sim. Tá, vou ler a poesia então. É uma poesia chamada A Menina. E eu um dia assim, pensando em escrever, querendo escrever, necessitando escrever. Mas o quê? Por quê? Para quê? Não consegui entender. Desembargar a voz, liberar a mente, abrir o coração, expressar a emoção. Liberar, abrir, desembargar a voz. Sorrir o sorriso, cantar o amor. Mas ainda as lágrimas necessitam limpar a retina, retornar, reaprender, trazer de volta a menina. A menina criança, a menina do sonho, a menina deitada na grama, deitada na pedra, a menina que vê o céu e nele os seres que pegam carona nas nuvens, para viver e para se deixar ver. A menina do bolo de barro em dia de chuva, do sonho amarelo, a menina do jasmim, do canto na árvore, do riso sem fim, dos dias de alegrias, de peraltices, de ser dona de si. Com tudo que sabe agora, uau, vida, vida, vida. Limpa a retina, dos olhos da menina, que só pensa em coisas mirabolantes, que só vive no céu, que só vive na terra. O pássaro chama, olha, o beija-flor beija, recebe. A alegria chega, a tristeza vai embora. Passa, passa, gavião, todo mundo é bom. Passa, passa, gavião, todo mundo é bom. Lá no alto tem uma linda roseira que dá flor na primavera. Lá no alto tem uma linda roseira que dá flor da primavera, lá no alto. Gratidão. Essa eu fiz no Alto Paraíso, em Goiânia, em Goiás.
Em abril de 16. Uhum. Gratidão. Muito linda. Posso fazer uma? Esse também é do finalzinho do Encontros, né? Então já chega na parte dos desencontros, mas no momento em que eu já me encontrei. É Asas, o título. Agora eu sei que tenho asas. Não nasci para ficar parada, tampouco para ficar na mesmice, certa de cada dia. Busco mais, sempre mais. Se já cheguei aonde queria, está na hora de começar nova busca e recomeçar. O comodismo me incomoda, me adoece, me entristece. Preciso de paixão em tudo que faço. Tenho asas, preciso voar. Sou como a águia que vê de longe. Não gosto da superfície. Prefiro o voo rasante e profundo. Se mergulho, mergulho fundo. Se amo, amo com intensidade. Se gosto do assunto, busco mais e mais. Só entro para ganhar. Ganhar experiência, ganhar ousadia, ganhar qualidade e competência. Não para competir com os outros. Meu adversário sou eu mesma. Meu objetivo sempre, superação. Ambas falaram de asa, né? Daí eu ficava olhando aqui, a Ara levou a gente para o alto e a Jaqueline ele fez a gente mergulhar. Por isso que eu digo que esses livros eles são complementares, são duas viagens, do interno e para o externo, e eles se complementam. Muito bacana. Voar e mergulhar, né? Alguém quer ler algum poema da Araci ou da Jaqueline? Leia o poema do espelho, André. A Maria Lourenço levantou a mão. Passo. Estou com as coisas prontas aqui, ué. Deixa eu começar. Vou começar pela Ará, que a Ará tem um poema que ela escreveu que eu juro para qualquer um que ela escreveu para mim. Para um momento da minha vida que ele mais veio certeiro, direto. E eu lembro de ter dito para ela: o Araci, desde quando você adivinha os meus pensamentos? Lembra disso, Ará? O poema se chama Independe de Você. Foi escrito na Monte Cristo no dia 25 de abril de 2016. Ele diz assim: independe de você o que eu amo em mim. É bom viver assim. Agora, o que eu amo em você também independe de você. Só diz respeito a mim. Sinto o bom que é viver assim. Libera você, libera a mim. Pode ser que o amor nem tenha fim. E agora, antes que alguém se atravesse, esse aqui é da Jaque. Chama Seu Corpo. Não ia ser o do espelho jamais, porque eu sei que ele é teu e você briga comigo. Seu corpo é para mim um templo intocável, um fruto proibido. Por ser assim tão proibido, é que me faz tão desejosa. Teu corpo não é meu, mas tem um mistério que me atrai, um desejo que me acende o fogo do meu coração. É nesse corpo, nunca jamais por mim explorado, que meu pensamento viaja dia e noite, que meu sonho de amor se realiza toda noite. Teu corpo me desperta, me leva a lugares divinos, me dá sensações inexplicáveis, capazes de me fazer sentir que vou morrer de tanto prazer. Minha imaginação me leva ao êxtase total, só de imaginar um dia tocar em seu corpo. Vou ler rapidinho aqui meu poema da Jaqueline, que antes que alguém leia. Hoje eu não estou tão dramática. O espelho.
Passei tanto tempo distante de mim que não me reconheço. Não me vejo nesse corpo. Esse não é o meu corpo. O meu corpo é um corpo jovem, 20 e poucos anos, magro, cabelos castanhos, modelo Chanel. Onde foi que eu andei que me perdi de mim? Quando foi que parti? Não sou essa pessoa no espelho. Não sou esse estranho que olha para mim. Não, não sou. Onde foi que eu me perdi de mim? Quanto tempo faz que fiquei preso naquele retrato? Quem roubou minha identidade, minha personalidade, minha juventude? Eu era perfeito, alegre, forte, tinha amor e muita sorte, era feliz e inteligente, tinha paz, era um sucesso. Acreditava firmemente no poder da minha mente. Quem é você nesse espelho? Não te reconheço, não te quero, nem te aceito. Você é um assassino cruel? Um sequestrador? Onde foi parar aquela beleza singela? Você não tem o direito de me substituir por essa imagem disforma, dismorfa, disforme. Não tenho o direito de roubar todos esses anos da minha vida, de me guardar numa caixa de sapatos cheia de fotografias. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aí dentro? Existe alguma coisa de mim ainda em você? Onde foi que eu me perdi de mim? Quando foi? Esse poema é atemporal. Gostaria de dar um oi para o Valdomiro 9, tô brincando, esse Jaguatirica que mandou uma mensagem ali, eu falei, gente, quem é o Valdomiro? Ok. A Shirley que saiu, foi aniversário dela ontem, outras pessoas que estão aqui assistindo, não sei se ainda temos tempo, porque essa conversa aqui, né, a Francine disse que não temos mais tempo, gente, mas a conversa ficou maravilhosa, eu acho que deu para a gente ler um poema dos sonhos, encontros e desencontros, ver o contexto, o que é impermanências, e vocês dois são esses mergulhos, tanto para cima quanto para baixo. Teve o depoimento da Maria Lorenzi, a empreitada Delciana, que está aí ajudando, Rita, Inesi, um abraço, a Joema, que também está aí, logo está voltando para Curitiba. Então foi isso, gente. Viu como passa rapidinho, 1 hora? Tem que ser 2 só. A Meire está aí, um abraço, Meire. Muito obrigada pela presença de vocês. E, enfim, agora termina a gravação e a gente pode continuar depois, tá? Um abraço.